Irmãos, pode abrir suas Bíblias em Atos 11. Vamos retomar, depois de um mês, a exposição deste livro. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 11 de Atos. Apenas contextualizando, já que faz um mês que nós não temos mais contato aqui com este livro, no capítulo 11, nós estamos acompanhando o trabalho evangelístico de muito sucesso que está sendo conduzido por Barnabé em uma cidade chamada Antioquia, Antioquia da Síria. O evangelho, neste momento, deste capítulo, ele já está alcançando o mundo gentil, já está alcançando aqueles que não são da nação de Israel, do povo judeu, está alcançando pessoas de todas as nacionalidades. E aqui nessa cidade de Antioquia, que era uma cidade habitada por muitos gentios e também por muitos judeus, eles receberam de braços abertos a pregação apostólica. Eles receberam com muito entusiasmo a mensagem que fala sobre um Messias que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. E o trabalho evangelístico em Antioquia estava prosperando de tal forma, estava ganhando tantas almas ali, que Barnabé ele sentiu que precisava de ajuda. Ele não estava mais dando conta sozinho de acompanhar essas pessoas, de ministrar, de ensinar. E aí então ele parte em busca de auxílio, de ajuda, e ele vai atrás do homem certo para fazer isso. Ele vai até Tarso buscar alguém que tinha as capacidades ideais para o trabalho. E aí ele então traz para Antioquia para trabalhar junto a ele um homem chamado Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo como nós hoje conhecemos. E aí Lucas está contando para nós nesse capítulo que Barnabé e Saulo, eles estão ali já há um ano nessa cidade, ensinando sobre Jesus, ensinando todas as coisas que eram necessárias ali para fortalecer e para iniciar uma grande igreja que foi ali plantada por eles naquela cidade. Então é dentro deste contexto de um trabalho de plantação de igreja, de ensino, que já está há mais de um ano ocorrendo ali, que nós nos deparamos com esse texto que nós vamos ler agora. Então os versos 27 a 30, o final do capítulo 11, eles estão ensinando dentro desse contexto da cidade de Antioquia, de um trabalho evangelístico muito bem conduzido por Barnabé e por Saulo, e aí então aqui nos é introduzido um novo evento, um novo acontecimento ali na cidade. Então acompanhe comigo a leitura dos versos 27 a 30. Diz ali o texto: naqueles dias, ou seja, nesses dias que eu comentei, o trabalho de Barnabé e Saulo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Esse texto, irmãos, é um texto curtinho, parece que não tem muita coisa a ser trabalhada aqui, mas há aqui informações bem importantes e bem relevantes para nós nos nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos tempos, vivemos dias em que você vai encontrar muitas pessoas dizendo ser profetas de Deus. Você vai encontrar isso hoje em dia. Você vai facilmente encontrar em igrejas evangélicas do nosso contexto pessoas que dizem ter a capacidade de predizer o futuro. Elas estão por aí. Existe hoje mesmo, em igrejas, pessoas lá se denominando profetas ou profetisas, estão no púlpito dizendo para as pessoas o que vai acontecer na vida delas. É normal hoje em dia isso. Eu diria que está se tornando até a maioria das igrejas indo para este caminho. E aí as pessoas vão até lá para ouvir algo acerca da sua vida. O que esse profeta vai dizer que vai acontecer comigo? O que eu preciso receber uma revelação direta da parte de Deus para a minha vida. Mas o que a Bíblia fala sobre essas pessoas? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre pessoas especialmente capacitadas
para trazer revelações diretamente da parte de Deus. Nós vemos esses profetas na Bíblia. Nós lemos aqui no texto. O texto está diante de nós. Alguém que conseguiu predizer algo que iria acontecer no futuro. Mas será que eles ainda estão aqui em nossos dias? Será que ainda há alguém como Ágapo hoje que pode dizer de antemão aquilo que Deus vai fazer acontecer no mundo? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a questão dos profetas. É interessante que nós na quarta-feira falamos sobre apóstolos, na semana passada, e essa quarta agora nós vamos falar sobre profetas de novo. E justamente o texto vai falar sobre isso na semana anterior. Né? Tudo isso programado com um trabalho pastoral excelente, fazendo tudo se encaixar. Só que não, né? Foi Deus que quis assim. Mas é o assunto que nós vamos falar aqui nessa quarta-feira. Mas além do assunto sobre os profetas, eu quero retirar com vocês aqui desse texto algumas lições também acerca da generosidade cristã, que está presente aqui no texto. Eu quero falar também sobre algumas mudanças que podem ocorrer no contexto de uma igreja local. Coisas podem mudar. E estes serão basicamente os três principais assuntos abordados. Nós vamos falar sobre os profetas, nós vamos falar sobre generosidade cristã e nós vamos falar sobre mudanças que podem ocorrer no contexto da igreja local. Então vamos começar pelo início. Vamos começar falando acerca dos profetas. O que esse texto pode nos ensinar acerca disso? E aí, mais uma vez, olhe na sua Bíblia os versos 27 e 28. O texto está nos dizendo aqui que naqueles dias, alguns profetas saíram de Jerusalém e foram para Antioquia. E apresentando-se um desses profetas, de nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito, e você repare na sua Bíblia que o Espírito está com letra maiúscula, não era o Espírito dele, não era o pensamento dele, mas era o Espírito Santo de Deus, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso foi o que ele disse. E aí Lucas, ele complementa a informação dizendo para nós que isso aconteceu. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Ou seja, aquilo que Ágapo disse que iria acontecer, de fato aconteceu. E aí o que eu vou dizer agora para vocês, irmão, não é uma novidade se você tem vindo aqui nas exposições em Atos. Mas, mais uma vez, eu tenho que reforçar isso aqui, porque é muito importante, especialmente nesse texto que nós estamos vendo. Na leitura de Atos, sempre que você for ler o texto do livro de Atos, você tem que lembrar que tudo que está escrito aqui ocorre em um momento de transição. O contexto é um contexto de transição. Existe um contexto de mudança aqui. A igreja acabou de nascer. A igreja começou aqui em Atos. E eles estão saindo de um contexto judaico, se tornando uma igreja cristã. Então, muitas coisas estão se desenvolvendo. Muitas coisas estão mudando. Muitas coisas estão caminhando e transformando. O que está em desenvolvimento? A estrutura da igreja. A maneira como a igreja é organizada. Nós vamos ver aqui no livro de Atos uma igreja que começa de um jeito, em Atos 2, e vai encerrar no capítulo 28 com uma outra estrutura de liderança, de organização, uma igreja que vai se desenvolvendo, vai mudando. Mas há também aqui um contexto de mudança e de desenvolvimento doutrinário. Doutrinário. Eles estão começando a aprender, a desenvolver e a entender a doutrina cristã. Uma base doutrinária está ainda sendo estabelecida nesse momento da história. Uma base que vai ser o fundamento da igreja para sempre. Mas a base está ainda em desenvolvimento. Isso é diferente de nós hoje. Porque nós hoje já estamos em cima do fundamento. O fundamento foi posto. No livro de Atos, o fundamento está sendo lançado. Então, neste momento, no momento de Atos, em que o fundamento é construído, quando o fundamento ainda está sendo lançado, existem duas classes de líderes que possuem uma grande importância e que têm um destaque aqui no livro, nesse processo de desenvolvimento, que é a figura do apóstolo e a figura do profeta. Isso está aqui muito presente nesse contexto de transição. Apóstolos e profetas, eles têm um papel
primordial neste período de base, de lançar os fundamentos. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios 2. Efésios você sabe onde está, né? Passou um mês ali buscando Efésios. Efésios 2, dos versos 19 a 22. Eu quero usar esse texto aqui para mostrar como profetas e apóstolos fazem parte do fundamento, da base da igreja. Efésios 2, verso 19 a 22. Então diz assim, o apóstolo Paulo fala em Efésios: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Paulo está falando aqui para o gentil que está se convertendo e se unindo à igreja. Ele diz: olha, vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas agora são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Vocês estão se unindo ao povo judeu, aqueles judeus crentes, e estão fazendo agora parte da igreja, da união de judeu e gentil em um só corpo. Isso que Paulo está falando. Olha, vocês agora fazem parte da família de Deus. Essa família é a igreja. É a união de judeu e gentil que creem em Jesus. E olha o que ele fala no verso 20. Essa igreja está sendo edificados sobre o fundamento. Fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os profetas e os apóstolos falam não deles mesmos, mas da pedra angular, de Jesus. Mas eles estabelecem o fundamento. E aí ele diz: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então repare como Paulo diz que esse fundamento da igreja ele é colocado por esses dois líderes, a classe de líder dentro da igreja daquele tempo, profetas e apóstolos. Então, diferentemente do nosso momento histórico hoje, aqui no livro de Atos, os fundamentos estão sendo ainda lançados. Há ali entre eles apóstolos, há ali entre eles profetas. Então, neste momento em que o fundamento é construído, eles têm destaque aqui, esses dois personagens, os apóstolos e os profetas. Eles têm um papel primordial neste período lá de lançamento de fundamentos, de base. E aqui, queridos, eu gostaria de trazer mais alguns pontos importantes aqui. Pense comigo. Nesse período lá que eles estavam vivendo, eles aprenderam sobre Jesus, ouviram falar o Evangelho. Eles creram na mensagem do Evangelho. Mas como eles receberiam instruções doutrinárias, como eles saberiam maiores detalhes sobre como viver como cristão sem isso aqui que nós temos em mãos? Como eles poderiam aprender doutrina cristã sem o Novo Testamento em mãos? Lá em Atos não havia isso aqui. Eles tinham o Antigo Testamento e tinham a mensagem de Jesus trazido pelos apóstolos. Então, como eles iam se desenvolver doutrinariamente sem este livro? Imagina só, alguém naquele período ia dizer: sim, eu creio, eu acredito no que vocês estão me dizendo, eu acredito em Jesus, que ele é o Messias crucificado, que ele morreu pelos meus pecados e que ressuscitou. Sim, eu me tornei o cristão, mas agora o que eu faço? Como que eu devo viver? Quais são os próximos passos? Como eles poderiam saber essas coisas sem ter o Novo Testamento em mãos? Isso era feito por meio de homens devidamente comissionados e capacitados para trazer revelação da parte de Deus. Naquele momento, isso acontecia, esse ensino doutrinário acontecia por meio de apóstolos, que testemunhavam tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, viram acerca de Jesus. Porém, a quantidade de apóstolos era limitada. Quantos apóstolos haviam? 12. Mais o apóstolo Paulo, que ainda aqui está num trabalho, ainda no início da sua caminhada cristã.
Eles não poderiam estar 12 pessoas? Poucos lugares eles poderiam estar lá compartilhando. Então Deus levanta mais alguns homens e capacita esses homens para ser canal de revelação de Deus. Esses homens são os profetas, que iam nas igrejas locais e entregavam doutrina, e entregavam mensagens que vinham diretamente da parte de Deus. Num período onde isso se fez necessário, num período de transição. Nós veremos que a igreja ela vai passar a se desenvolver de tal forma que a própria figura dos apóstolos já vai sendo deixada de lado na questão da liderança da igreja e começa a assumir o lugar os presbíteros. Nós vamos ver no texto de hoje isso já acontecendo. Um outro texto interessante sobre isso está lá em Hebreus, capítulo 2. Vá lá para Hebreus. Hebreus 2, versos 3 a 4. Hebreus 2, 3 a 4. Hebreus 2, versos 3 a 4. Irmãos, esse texto é interessante porque Hebreus é um livro que foi escrito próximo ao ano 70 depois de Cristo. É um momento da história onde muitos apóstolos ainda estavam vivos aqui. Mas olha como o autor de Hebreus fala dos apóstolos já como algo no passado. Veja o que diz o verso 3 e 4. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? A salvação, a mensagem, o evangelho, tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor. Depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Irmão, olha para o texto e diz, quem foi que ouviu e confirmou o que Jesus anunciou? Os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que ouviram e confirmaram o que Jesus anunciou. Os apóstolos pregaram o que Jesus disse. Eles testemunharam sobre Jesus. Eles evangelizaram essa mensagem que trazia salvação. E aí no verso 4, aí ele diz que a pregação apostólica, ela foi autenticada por Deus. De que forma Deus autenticava a pregação apostólica? Sinais e milagres. Certo? É isso que ele está dizendo aqui o texto. Mas veja como ele fala disso como algo do passado. Deus testemunhou no passado, juntamente com eles. Parece, irmãos, de acordo com esse texto, que já no ano 70, esses milagres que confirmavam a pregação apostólica já não aconteciam mais. Ele está dizendo, lembre-se dos milagres que autenticaram a pregação que nós ouvimos e estamos compartilhando, como algo que já ficou no passado, já não era mais abundante. E por que será que já não eram mais abundantes? Porque eles já não eram mais necessários. A base, o fundamento apostólico já está num processo final de estabelecimento. E aí, já que você está em Hebreus, vá para Hebreus 1, versos 1 e 2. Ele diz ali, antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias é o período desde a ascensão de Jesus até a sua volta, nós estamos nos últimos dias. Os leitores originais de Hebreus já estavam nos últimos dias. Todo esse período são os últimos dias. Às vezes as pessoas acham que é só a parte apocalíptica da história. Não, nós estamos nos últimos dias. Ele diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O autor ele está dizendo aqui, irmãos, de que Deus, ele falou ao longo da história de muitas formas, ele entregou a revelação por meio dos profetas, mas nestes tempos, que começou com a vinda do Messias,
Deus anunciou a sua mensagem de redenção por meio de Cristo. E essa mensagem foi transmitida pelos apóstolos e ela foi registrada nas páginas do Novo Testamento. O registro da doutrina apostólica neste livro que nós temos em mãos faz com que os ofícios apostólicos e proféticos tenham cumprido a sua missão, tenham cumprido com o seu propósito, já não sendo mais necessários. Que nova revelação nós precisamos ainda, irmãos? Se nós temos tudo aquilo que nós precisamos para encontrar o caminho da salvação e para vivermos agora uma vida que glorifique a Deus. A figura do profeta, ela foi necessária para a pregação da palavra, num contexto de transição. Era algo que vinha diretamente de Deus, nos moldes daquilo que nós vimos no Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o dom profético lá em 1 Coríntios 14, ele diz que o que profetiza fala às pessoas. E aí ele diz o que ele fala? Edificando, exortando e consolando. Ele nem fala em predição de futuro. Ele diz, o profeta ele prega a palavra, edificando a vida das pessoas, exortando as pessoas e encorajando, consolando. Esse era o ofício do profeta naquele momento. É para isso que o dom de profecia servia. Por meio da pregação que eles levavam às igrejas, eles edificavam os cristãos. Eles encorajavam os cristãos. Eles exortavam os cristãos a viverem uma vida reta. E algumas vezes, eles também prediziam o futuro. Algumas vezes eles faziam isso, que é o caso de Atos. E aí você pode voltar lá para Atos. Atos 11. O texto aqui nos diz que um desses profetas que Deus levantou nesse período de base, de fundamento, ele se chamava Ágapo. E ele predisse por meio do Espírito Santo que haveria uma fome. Uma grande fome que atingiria o Império Romano. E aí Lucas nos diz no mesmo verso 28 que isso se cumpriu nos dias do imperador Cláudio. Cláudio ele foi imperador romano nos anos 41 a 54. E nós temos o registro histórico extrabíblico de que isso é verdade. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, escreveu que uma onda severa de escassez de alimento ocupou todo o Império Romano nos anos 44 a 49. Exatamente os períodos que o livro de Atos nos diz. É por isso que a gente sempre diz, Atos é um registro histórico. Tudo o que está aqui aconteceu de fato e de verdade. Esses pequenos eventos aqui, corroborados com fonte extrabíblica, causam ainda mais firmeza a isso. Trazem ainda mais credibilidade a isso. E por que Deus revelou a Ágapo que fazia parte do seu plano soberano trazer fome ao mundo? Irmãos, muitos propósitos de Deus são secretos, nós não sabemos. Nós não temos todas as respostas, mas existem certos propósitos de Deus que Ele nos revela na sua palavra. O texto de hoje vai nos mostrar pelo menos 2 propósitos aqui de Deus com isso. Há um primeiro propósito para que a igreja pudesse se preparar para essa fome. Há uma questão de sobrevivência da igreja. E o segundo motivo aqui, que nós vamos ver no texto, é que Deus desejava promover a generosidade entre os seus discípulos. Ele estava dando ali uma oportunidade para a igreja demonstrar um coração transformado que tem como evidência a generosidade. Então, sobre o papel dos profetas, irmãos, o importante é que eu quero que você entenda isso. E não porque é uma posição da igreja. A igreja pensa assim, irmãos, eu mostrei aqui com textos, com evidências bíblicas, que isso não é uma opinião minha ou da igreja. É a opinião do Novo Testamento. Nós vivemos dias onde muitos que se dizem profetas estão aí dizendo coisas que vão acontecer e a maioria das coisas não acontece. Não acontece. Eu me lembro no início da minha caminhada, quando eu escutei de uma mulher, suposta mulher era profeta na igreja, e ela falou para minha irmã que naquele ano ela ia casar, ela ia encontrar o seu marido.
Só que ela não sabia que a minha irmã já era casada. E aquilo para mim, sabe, que estava começando uma caminhada, aquilo ficou, mas como pode? Como pode se isso vem de Deus? Como pode errar de maneira tão grotesca? E aquilo para mim não entrava no meu coração, porque eu digo, não é possível que não haja temor nesse povo. De estar lá dizendo para alguém que Deus está dizendo isso para você. Mas não ser Deus, ser a mente da cabeça da pessoa. Isso é de uma falta de temor tão grande que me assusta. Me assustava naquela época e me assusta ainda mais hoje, quanto mais eu conheço o Deus que eu sigo. Com esse Deus não se brinca. Como é que alguém vai dizer isso aqui é Deus que está dizendo para você, sem saber se é Deus? A fonte são as vozes da consciência dela. De Deus não tem nada. Mas com esse Deus não se brinca, irmãos. Então nós temos que entender que os profetas, eles fizeram parte do fundamento da igreja. A partir do momento que o fundamento foi lançado, foi finalizado, o ofício profético já não é mais necessário. Hoje a revelação de Deus está aqui diante de nós. Basta nos empenharmos para conhecê-la. Outra coisa importante que você saiba, a predição de futuro era uma parte pequena do ofício profético. Era a exceção dentro daquilo que a gente vê no Novo Testamento. Poucas vezes isso acontecia. E quando acontecia, é porque aquele evento que estava sendo predito tinha uma importância para todo o povo de Deus. Não era simplesmente, você vai trocar de emprego. Você vai fazer coisas pessoais. A profecia bíblica tinha interesse a todos, a toda a igreja. E por mais que alguém vá dizer, não, mas tal coisa se cumpriu na minha vida, isso não traz crédito a isso. Porque a Bíblia nos fala algo diferente disso. Deus pode, em algum momento, alguém pode acertar em algum momento, enfim. Mas isso não significa que isso está acontecendo da maneira como é dito hoje. Não. Deus revelou esse evento aqui de forma antecipada porque havia um propósito sério aqui. Sobrevivência da igreja. Deus trabalhando a generosidade entre o corpo. E é isso que nós vamos trabalhar agora na segunda parte. Falar um pouquinho sobre a generosidade da igreja, que nós vemos ali no verso 29. Então, olha ali o que diz o texto. Então, sabendo do que iria acontecer, os discípulos, os irmãos da igreja em Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Percebam, irmãos, os profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Chegando lá, eles informam aos crentes de Antioquia que vai haver uma fome severa. Isso iria acontecer e atingir a todo mundo. Todo mundo ia sofrer com isso. E aí, o que a igreja de Antioquia fez com essa informação? Ela começou a traçar planos para suportar essa crise. Vamos nos organizar para isso. Sabemos o que vai acontecer, então vamos nos organizar para suportar essa fome. Agora, o mais interessante aqui no texto é que eles não fizeram um planejamento pensando só neles. Eles resolveram cuidar dos irmãos que moravam longe dali. Irmãos, isso vai contra a lógica do mundo, a lógica humana. Pense só, nós sabemos que uma crise econômica severa vai acontecer. Alguém nos disse, de fonte segura no caso aqui, virá uma fome intensa aí pelos próximos anos. Deus está dizendo que isso vai acontecer. Nós não sabemos a extensão exata disso. Nós só sabemos que será severa. Qual que é o normal da nossa ação humana? Vamos guardar recursos. Vamos acumular o máximo que nós podemos para não corrermos o risco de passar necessidades. É isso que nós faríamos. Vamos estocar comida aqui, cada um por si. Deixa eu garantir lá para minha casa. Eu não posso correr o risco de ficar sem recursos. Mas olha o que diz o texto aqui. O texto diz que eles não pensaram assim. Mas eles resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Antioquia
aparentemente era uma comunidade com mais recursos. Mais recursos que a igreja de Jerusalém. E parece que a igreja mãe, ela já estava passando por algum tipo de necessidade. É possível que nesse momento da história, a igreja em Jerusalém já tivesse meio que chegado ao seu limite financeiro no atendimento a pessoas em necessidade. Vamos lembrar um pouquinho o que diz o Atos 4? Volte aí em Atos 4. Olha o que diz ali os versos 34 e 35. Sobre a igreja em Jerusalém. Atos 4, versos 34 e 35 diz ali, ó, sobre a igreja de Jerusalém, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Havia muitas pessoas em necessidade em Jerusalém. É isso que o texto nos mostra. E os irmãos de Jerusalém já haviam, lá em Atos 4, vendido aqueles que tinham coisas para se desfazer e se desfizeram, para atender os necessitados. É possível que agora, já em Atos 11, esse recurso que havia sido acumulado aos necessitados já estava meio chegando ao fim. Já estava meio que se esgotando. Então mostra aqui para nós que o contexto social da igreja em Jerusalém e da igreja em Antioquia eram diferentes. Haviam mais pessoas em necessidade em Jerusalém e haviam mais pessoas com recursos em Antioquia. E é diante dessa realidade que a igreja lá em Antioquia resolve espontaneamente dispor algum recurso, fazer um esforço, coletar fundos e enviar aqueles irmãos. Isso foi feito com coerção, com imposição? O texto diz claramente aqui para nós. Cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar ajuda. Isso partiu de cada coração ali. Cada um resolveu, de livre e espontânea vontade, enviar recursos. E isso, irmãos, se tornou uma prática habitual dentro da igreja daquele tempo. Nós vamos ver isso acontecendo em vários outros lugares nas Escrituras. Por exemplo, olha o que Paulo diz em Romanos 15, não precisa abrir, eu leio. Romanos 15, versos 25 a 26, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a Macedônia e a Acaia, duas regiões onde havia cristãos, resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A igreja de outros lugares fizeram o mesmo. Na igreja do Novo Testamento, generosidade, irmãos, era muito mais que uma virtude da qual a gente dá elogios. Nossa, que bonita a atitude de Antioquia. Não, na igreja primitiva isso era uma norma de vida. Isso fazia parte da identidade dos cristãos. Era algo distintivo. Era algo que distinguia os cristãos dos outros, algo que identificava a comunidade cristã. Ao contrário do que muitos pensam, essa vida em comum, a venda de bens para socorrer os pobres, aos necessitados, como nós vemos acontecendo em Atos, é muito diferente de um comunismo imposto pelo Estado ou imposto por líderes. Nós não vemos apóstolo aqui dizendo, vocês têm que fazer isso. Vendam tudo e distribuam. Não. Isso aqui era uma expressão espontânea de amor, que partia de corações transformados, para pessoas que compartilhavam a mesma fé, que seguiam o mesmo cabeça que é Cristo. E aqui eu quero citar 2 textos mais para confirmar isso aqui. O próprio livro de Atos 2, 44 e 45 diz que todos os que criam em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era algo que partia deles. Segundo a Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5, é ainda mais impactante. Quando Paulo conta, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles
a profunda pobreza deles, era uma igreja sem muitos recursos, transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar, diz Paulo, que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. É muito provável que Paulo tenha desencorajado essa igreja, porque eles eram pobres. E Paulo te diz: não, tá bom, não exagere, vocês já têm pouco recurso, tá bom assim, mas eles insistiram. Paulo, não importa, nós queremos dar. Nós queremos compartilhar aquilo que nós temos, mesmo que seja um pouco. Eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a fazer isso. E não somente fizeram como nós esperávamos. Havia uma certa expectativa deles. Mas foi além da expectativa. Mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Eles, olha, deram de si mesmo, daquilo que ia fazer falta. Primeiro ao Senhor, depois a nós. E aí Paulo diz, porque isso não é algo para se exaltar um pelo outro, não é porque, não, eles fizeram isso porque eles entenderam a misericórdia de Deus com eles. Fizeram isso primeiro ao Senhor, como algo, uma demonstração da gratidão que eles receberam do Senhor. E aí então, estenderam essa graça a todos nós. Irmãos, o Evangelho, ele não tem como objetivo acabar com desigualdades sociais. Não é esse o objetivo do Evangelho. Desigualdades sociais são normais. Alguns trabalhos pagam melhores do que outros. Alguns trabalhos remuneram mais. Algumas pessoas são mais cuidadosas na sua despesa do que outros. Isso reflete na situação. É uma máxima da economia doméstica que não importa tanto quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Isso também faz diferença no nível social de cada um. Isso tudo é normal. Isso tudo faz parte da economia de uma vida em sociedade. Talvez um trabalho que hoje remunere muito bem, possa não remunerar amanhã. Nós estamos vendo a revolução da inteligência artificial. Talvez muitos trabalhos que hoje pagam bem, amanhã não vão pagar. E aí a pessoa vai baixar o seu padrão, se aquela é a sua profissão. Talvez vai ter que procurar uma outra área e vai ser impactado economicamente. Isso faz parte dessa vida. Isso é normal. O que o Evangelho faz, irmãos, é salvar. É nos livrar da condenação eterna. É nos unir novamente ao Criador. É fazer com que os nossos olhos sejam transferidos deste mundo para o porvir. É fazer nós olharmos para essa realidade de forma diferente. E entendendo essa grande salvação que nós recebemos do Evangelho, é por meio disso, dessa mudança da maneira como nós enxergamos o mundo, que brota a generosidade cristã. Que brota a generosidade na comunidade local, na igreja. E é isso que faz com que ninguém no meio da comunidade esteja padecendo em necessidade. Nenhum membro da igreja pode passar necessidade. Irmãos, alguém poderia dizer, pastor, eu estou precisando de ajuda, estou necessitado. Necessitado de quê, meu irmão? Eu preciso comprar um carro novo. Não estou conseguindo trocar de carro. Aí faz parte da desigualdade social. Isso é normal. Nem todo mundo vai ter o carro do ano. Nem todo mundo vai ter carro. Talvez vai ter que usar o transporte público. Não há problema nisso. Isso faz parte dessa vida. Agora, pastor, a empresa que eu estava trabalhando acabou fechando as portas por causa dessa crise econômica. Eu perdi meu emprego e eu não estou conseguindo outro emprego. E deste mês eu já não tenho recurso para pagar a luz lá de casa. Eu estou procurando emprego, mas eu não encontro. Está sendo muito difícil.
aí a comunidade se une em socorro a esse irmão. Um socorro que é momentâneo até que ele consiga caminhar com as suas próprias pernas. A comunidade precisa socorrer esses casos. Ninguém entre nós pode padecer em necessidade. Ninguém pode estar em uma situação de fome diante dos nossos olhos e nós não sairmos em socorro a essa pessoa. Os crentes devem ser naturalmente generosos. Isso por quê? Porque a nossa generosidade parte do entendimento da graça que nós recebemos em Cristo. Entender o que Cristo fez por nós gera em nós gratidão. E essa gratidão se reflete aos outros. Quem recebe misericórdia abundante, contribui com alegria e generosidade abundante. É simples assim. Se Deus nos concede recursos além do que nós precisamos para as nossas despesas básicas, então Ele está nos dando oportunidade de sermos generosos com os outros. Ele está nos dando a oportunidade, o privilégio de sermos canais de bênçãos na vida daqueles que precisam. Isso parte do vertical para o horizontal. É o entendimento do que nós recebemos em Deus, para então demonstrar com ações práticas que nós entendemos. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, versos 17 a 19. Ele diz assim, Paulo aconselhando um jovem pastor, e ele diz, exorte os ricos deste mundo. Paulo dizendo para Timóteo, olha, quando você for pregar, exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele não manda venda tudo. Ele diz, exortem, lembre a eles de algumas verdades importantes, que a esperança deles não seja colocado em algo tão instável como é a riqueza. Tem muita gente que acha que a riqueza é a maior segurança que ele tem na vida. Que aquele dinheiro guardado em aplicações é a coisa mais importante, que se ele perder aquilo, acabou tudo. Paulo está dizendo, ó, lembrem deles que não é. A riqueza é instável. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Mas antes que alguém pense, eu não sou rico, isso não é para mim. Isso aqui é para o irmão do lado, é para aquele outro que eu sei, que está bem de vida, é para... Não, isso não é... Irmãos, antes que alguém pense isso, no padrão do Novo Testamento, se um dos apóstolos olhasse para qualquer um de nós hoje, no nosso contexto, nós seríamos enquadrados aqui nos ricos. Todos nós. Não escaparia ninguém aqui. Todos nós seríamos enquadrados nessa exortação. Portanto, isso é para todo mundo. A nossa esperança não pode estar na riqueza. A nossa esperança não pode estar no acúmulo de bens. Não pode estar no reter. A nossa esperança está no Senhor. A generosidade tem que ser uma característica a nos acompanhar. A maneira como eu administro os meus recursos, a maneira como eu uso a riqueza que o Senhor nos dá, isso demonstra a minha fé. E isso é parte integrante da minha adoração a Ele. A minha oferta, dentro do contexto da igreja local, é uma forma prática que eu encontro para demonstrar que eu não sirvo a dois senhores. A maneira que eu demonstro que o meu coração não está no Deus do dinheiro, mas que o meu coração está no Senhor. E aí, por fim, irmãos, como última parte aqui do texto, Atos 11, ele nos fala também sobre algumas mudanças ocorrendo na igreja já naquele tempo. Aí retorne aí Atos 11, verso 30. O texto ali diz, e eles o fizeram, enviaram a sua oferta até a igreja em Jerusalém, enviando essa ajuda aos presbíteros
por meio de Paulo, de Barnabé e Saulo. Aqui o destaque mais importante desse verso 30 está na introdução de um termo novo aqui em Atos. É a primeira vez que Lucas ele usa a palavra presbítero no seu livro. É a primeira vez que ele faz menção a esse termo aqui em Atos. Mas isso não era um termo novo. Não era um termo desconhecido das pessoas que ele escreve. Não, eles conheciam muito bem. Presbítero, irmãos, significa literalmente ancião. Essa é a tradução da palavra em grego. Ancião. Uma pessoa mais velha, mais madura, mais sábia. E os judeus, eles usavam esse termo para chamar os líderes no sinédrio ou os líderes nas sinagogas. Lá na sinagoga, quem liderava ali, quem coordenava, era chamado de ancião, de presbítero. Então, os cristãos, eles adotam o mesmo modelo da sinagoga judaica para instituir a liderança da igreja cristã. É o mesmo termo que eles usam. O líder agora da Assembleia Cristã vai ser chamado da mesma forma que o líder da comunidade judaica, lá da sinagoga, como presbítero. E o que isso nos mostra aqui? Nos mostra aquilo que é a marca deste livro. Uma igreja em transição, em mudança. Por quê? Porque o esperado aqui, irmãos, nesse texto, seria Lucas dizendo que a oferta arrecadada foi enviada aos apóstolos em Jerusalém. No decorrer do livro de Atos é o que a gente esperaria. E então arrecadaram ofertas e enviaram aos apóstolos, eram os líderes em Jerusalém. Eles estavam lá, mas não. Já aqui no capítulo 11, nós vemos uma mudança importante na liderança da igreja. Sai já a figura do apóstolo e já entra a figura do presbítero. E veja como isso é importante, irmãos, para nos ajudar a entender a questão do fundamento da igreja, que foi posta uma única vez, por meio do ministério dos apóstolos e profetas. Dons que tiveram o seu propósito cumprido ainda no período da igreja primitiva. Olha o que Lucas diz mais à frente aí em Atos 14. Atos 14, 21 a 23. O texto diz ali, Atos 14, 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que eles já estão voltando, eles tinham saído e voltaram, mas 3 cidades diferentes. E aí o que eles fizeram nessas 3 cidades? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em quem haviam crido. Irmãos, isso aqui é um trabalho de plantação de igrejas. E esse trabalho de plantação de igreja do apóstolo Paulo e Barnabé não se dava constituindo novos apóstolos. Não seria esperado se isso estivesse ainda acontecendo hoje? Não seria esperado lá naquela época? Em vez de nós termos pastores, vamos ter apóstolos. Vamos ter profetas. Nós vemos aqui eles dizendo, procurem pessoas com dom de profecia entre vocês. Ele não fala isso. A instrução era para que presbíteros fossem eleitos, ou seja, homens maduros e sábios, e sobre eles deveria ser colocado a liderança de uma igreja local. Depois, ainda de forma mais clara e direta, o apóstolo Paulo vai falar lá em Tito 1:5, que ele diz assim, foi por esta causa que deixei você em Creta. Tito também era um pastor. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. E aí ele cita as características que deveriam ter os presbíteros. Ou seja, nomeie pastores, e não apóstolos e profetas. Os apóstolos, como nós sabemos por meio da tradição da igreja, eles foram para diversas partes do mundo. Eles foram cumprir com o seu chamado. Qual era o chamado dos apóstolos? Testemunhar Jesus para o mundo todo. Contar para as pessoas de todos os lugares aquilo que eles haviam visto e ouvido de Jesus. Eles eram os missionários pioneiros.
Eles não ficaram em igrejas como pastores, como papas em igrejas. Eles partiram adiante, foram além. Por quê? Porque esse seria o fundamento da igreja. Então, o propósito de Deus para os apóstolos nunca foi ter eles fixos como papas. A função da administração, da liderança, da pregação na igreja local foi colocada já aqui em Atos 11, nas mãos de presbíteros, de bispos, de pastores, mestres. Chame da forma que você quiser. Os três nomes são a mesma coisa, falam da mesma pessoa, daquele responsável pela liderança. O que isso nos ensina? Que mudanças fazem parte da igreja. Mas algumas mudanças, elas só ocorreram nesse momento de transição. Enquanto os alicerces estavam sendo lançados. Hoje nós não veremos mais esse tipo de mudança. Deus mudando a liderança, a estrutura de liderança da igreja. Nós estamos apenas edificando em cima daquilo que os apóstolos colocaram. Em cima daquilo que eles nos instruíram. E aí então, podemos realizar algumas mudanças. Nós podemos mudar a liturgia, alterar uma coisa ou outra na maneira do culto. Nós podemos mudar os ministérios, criar ministérios, encerrar ministérios, de acordo com a necessidade da igreja, com as características da igreja. Algumas igrejas crescem mais do que outras, se tornam maior do que outras. Nós vemos isso acontecendo aqui em Atos. A igreja de Antioquia, que nasceu depois, se tornando maior em força, em recurso, que a igreja mãe lá de Jerusalém. Tudo isso é normal, isso pode acontecer. Mas a partir do momento que o fundamento está estabelecido, algumas coisas são imutáveis. Independente do período da igreja, em que a igreja se encontra, depois do período apostólico, uma coisa que nós jamais vamos poder mudar é a estrutura da liderança. Uma liderança que foi colocada no Novo Testamento debaixo da responsabilidade de presbíteros, de pastores, sendo auxiliado por diáconos. Então esse é um exemplo de vento de doutrina que você tem que saber refutar. Igrejas que possuem hoje, na sua liderança, pessoas que se denominam apóstolos ou profetas, elas têm que ser evitadas. Têm que ser evitadas. Por quê? Porque isso é sinal que essa liderança ali não entendeu o básico do Novo Testamento. Como vão ensinar se eles sequer entenderam? Como? Como você vai crescer no conhecimento da palavra se aquelas pessoas que estão ensinando não entenderam o básico do Novo Testamento? Então, queridos, se você ouvir alguém se chamando apóstolo ou profeta, corra. Corra para longe, como um leproso. Fuja, pelo bem da sua própria alma. Faça isso. Algumas mudanças nós podemos ser flexíveis. Eu lembro de ter lido agora recentemente um pastor contando o quanto ele foi relutante para mudar o estilo de música da igreja. Era um pastor mais de idade, e aí chega uma geração nova, pastor, nós queremos uma música mais contemporânea. A música aqui na igreja é música clássica. Os jovens eles não gostam mais, eles não têm mais essa cultura desse tipo de música. E o pastor lá, não vai mudar, não vai mudar. Quando eu estiver aqui vai ser música clássica. Até que chegou um momento que ele, tá bom, chega, não vou mais perder minhas forças com essa luta. Ok, mude-se. E aí ele disse que ele percebeu que mais pessoas começaram a chegar, que aquilo atraiu de alguma forma outras pessoas para ouvir o evangelho, que aquilo agradou mais a geração que estava chegando. E ele viu que aquilo foi uma mudança boa na igreja. O problema não está mudar o estilo de música na igreja. O problema é cantar cânticos que não glorificam a Deus. Letras que não louvem ao Senhor. Esse é o problema. Então nós temos que estar abertos para alguns tipos de mudança, mas outras nós temos que ser intransigentes. Pastor, nós agora queremos que haja pastoras aqui na igreja. Sinto muito. Sinto muito. Não é o que a Bíblia ensina. Ah, mas vocês são machistas. Irmão, pense o que você quiser. Eu sou bíblico.
tento ser o bíblico ao máximo. Eu posso sentar e explicar para você na Bíblia o porquê nós não temos pastoras. Eu quero ensinar a você. E aí, se você me convencer que eu estou errado usando base bíblica, eu não tenho problema algum em mudar. Mas, do contrário, o mundo pode me chamar do que for. Permanecemos firmes naquilo que são os fundamentos apostólicos. Então, concluindo, irmãos, aqui o texto de Atos 11. 3 assuntos foram destacados aqui que nós podemos aprender pelo texto. Nós aprendemos um pouco sobre o ofício profético, sobre generosidade na igreja e sobre mudança. O texto aqui nos apresenta os profetas dentro deste contexto da igreja primitiva. E sobre isso, mais uma vez, é importante ressaltar. O propósito desse dom e como ele era necessário para o fundamento da igreja está muito claro no Novo Testamento. Em um momento de transição onde isso se fez necessário, enquanto não havia a revelação do Novo Testamento. Nós vivemos dias onde muitos vão se chamar de profetas e até apóstolos. E nós, como cristãos bíblicos, nós temos que ter conhecimento da palavra, clareza doutrinária para não sermos enganados por falsos dons e falsos profetas. O texto também fala sobre a importância da generosidade na comunidade cristã. Isso foi exemplificado para nós pela igreja de Antioquia, que prontamente decidiu enviar ajuda aos seus irmãos na Judéia. Irmãos, a generosidade em nossas ofertas, seja para socorrer pessoas com necessidade, seja para nós investirmos no avanço da pregação do evangelho no mundo, irmãos, essa é a forma que Deus instituiu para nos fazer demonstrar na prática onde está o nosso coração. Irmãos, tem algo que, seguidas vezes, a Bíblia compara a um falso Deus, é o dinheiro. Isso tem um poder muito grande de se tornar o principal na nossa vida. E aí a generosidade, a contribuição voluntária é uma maneira que nós podemos mostrar a nós mesmos que o nosso coração não está no Deus do dinheiro, mas está no Senhor que tudo nos dá. E por fim, nós também observamos as mudanças aqui na estrutura já da igreja em Atos 11. Nós temos a introdução dos presbíteros assumindo uma posição de liderança. Ao invés do apóstolo, nós vemos agora presbíteros lá. As ofertas sendo enviadas a eles. Então nós aprendemos com isso que com o tempo, mudanças podem acontecer, nós temos que estar abertos a elas. Mas algumas coisas jamais podem mudar. E talvez o maior exemplo disso seja a estrutura da liderança da igreja local, que Deus colocou debaixo da responsabilidade de pastores, sendo auxiliados por diáconos. E aqui eu encerro com 2 perguntas bem breves para a sua meditação, e aí vamos orar para encerrar. Primeiro, você tem conhecimento bíblico suficiente para rejeitar esses ventos de doutrina moderna que nós hoje enfrentamos aí fora, que falam de novos apóstolos, que falam de profetas e profetisas atuando na igreja, que institui outros cargos de liderança que nunca estiveram com base firmada na doutrina apostólica? Você seria capaz de rejeitar isso com convicção, com entendimento de que essas igrejas que têm esses líderes não são igrejas bíblicas? E segunda perguntinha, o que a sua oferta em prol do avanço do reino fala do seu coração sobre Deus? Pense por isso, irmãos. Porque essa simples meditação pode revelar a nós, tanto na nossa falta de conhecimento em ser capazes de refutar, quanto na maneira como nós administramos os nossos recursos, pode demonstrar com evidências que o nosso coração ainda está dividido. Ou que o nosso coração sequer crê de verdade. E se este for o caso, irmãos, eu apelo a você, se arrependa. Clame a Deus agora no seu lugar, peça perdão a Ele e entregue a sua vida inteira a Jesus, porque Ele é o único capaz de nos salvar. Oremos. Pai amado, bondoso Deus, diante dessas reflexões que o texto nos traz, o texto lança aos nossos olhos, que possamos pensar de maneira sincera acerca da nossa própria vida.
Será que somos, de fato, discípulos teus? Será que temos buscado conhecê-lo mais por meio da palavra para sermos capazes, do nosso tempo agora, rejeitar falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres? O que isso revela acerca do nosso discipulado pessoal contigo? Também vimos acerca da generosidade da igreja de Antioquia. Isso muitas vezes nos constrange, uma disposição que não é vista no mundo aí fora. Pai, queremos ter esse coração generoso também, Deus. Nos ajuda, por meio do Teu Santo Espírito, a entendermos o tamanho da graça que nos alcançou em Cristo. Tão grande salvação que nós temos no Senhor. Entender que é o Senhor quem providencia todos os recursos em nossa vida. Tudo aquilo que nós temos, segundo a palavra de Deus, é dom do Senhor para nós. Então nos ajuda, Senhor, que as nossas atitudes práticas, a maneira como nós lidamos com a nossa vida, possa demonstrar um coração que realmente entendeu isso. E nos ensina, Pai, constantemente por meio da Tua palavra, a cada dia mais conhecê-lo, para sermos capazes de torná-lo, Senhor, conhecido neste mundo. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos?